Nunca mais eu ponho a mão no fogo por macho. Nossa, era amigo demais, demais. Já cheguei assim de estar na cozinha e chegar na sala e ele tá com a vassoura e viciado em tapoé. Ó, tapoé. Nossa, tá muito estranha essa amizade de vocês. E falar, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não toma o meu marido. Aí ele foi e me sentou fechou a tampa do sanitário, me sentou e falou, eu vou te contar. Gata, imagina que seu marido, toda vez que arranja um amigo, ele fica muito, muito amigo desse amigo que ele acabou de conhecer. Você acharia isso estranho? A Cláudia já estava casada há 16 anos quando ela descobriu, tesouro, que um desses amigos... Cláudia, quantos anos você tem? Eu tenho 39. E você foi casada por 39 quanto anos. tempo? 16 anos. Durante muito tempo, seu marido sempre teve muitos amigos, amigos homens, e esses amigos, essas amizades eram muito intensas. Você participava dessas amizades? O que você achava quando ele aparecia com um amigo homem? Não, na verdade, ele nunca teve tantos amigos homens. Eu acho que quando aparecia, era assim, teve empresas que ele trabalhou, que ele tinha esses amigos e eu não conhecia. Uhum. E teve empresas que ele trabalhou, porque ele era gerente, né, de restaurante, desse tipo de coisa, pizzaria. Então, e teve outros lugares que eu conheci os funcionários. Uhum. Então, eu falo pelos que eu conheci. Eu conheci que ele teve muita amizade mesmo. 2, que ele teve muita amizade. Muita Era amizade. amizade Mas assim, aí você percebia que era um negócio muito amigo demais. mesmo, tipo, te amo. Nossa, era amigo demais. Demais. Que, tipo, a gente chegava a brigar por causa disso, porque quando eu ia reclamar, ele não gostava, que ele falava, nossa, eu não posso ter amigos, eu sou tão sozinho e eu não posso ter amigos. Ele sempre falou isso pra mim, quando eu falava alguma coisa sobre os amigos dele, sabe? Uhum. E ele falava assim no dia a dia dos amigos, vocês estavam almoçando, ele falava, nossa, o Jairzinho foi lá e brincou, não sei o quê. Falava. Normal. Tipo, ele não era aquela pessoa que escondia o que vivia com os amigos, o que falava com os amigos, entendeu? Mas eu não sei até que ponto ele me contava. Entendeu? Ele sempre foi aquele, por exemplo, ele sempre foi aquele gerente de dar carona para as funcionárias, de dar carona para os funcionários, para levar, fulano precisou de ir em casa. Ele sempre foi esse tipo de... Vocês casaram, vocês namoraram antes? Isso, a gente se conheceu, eu conheci ele no dia que eu cheguei em São Paulo, no mesmo dia, e depois, com 18 dias, a gente começou a namorar. Eu morava na casa da minha tia, e a minha tia sempre falou, olha, esse daí vai te trocar por um homem. Nossa, sua tia avisava. Por que sua tia suspeitava? Porque ele tinha um jeitinho meio mole, assim, mas parecia que, pra mim, ele era homem, entendeu? Aham. Não sei se é porque eu gostei. Então a gente começou a namorar, e com 4 meses que a gente estava junto, a gente resolveu juntar, ou melhor, Tá, de vocês volta. tinham quantos anos? Você e ele? Nessa época, ele estava com 17 e ia fazer 18. Uhum. E você? E eu tinha 22 e já tinha 2 filhos. Só que não estavam comigo, moravam com a minha mãe no Ceará. Tá, e você e ele tinham relações? Tinha, normal. Relação normal. Nunca suspeitei de nada, até mesmo porque ele sempre foi muito homem pra mim. Tá. Você nunca achou que ele tinha um jeito meio afeminado? O jeitinho ele tinha, né? Mas quando era na hora do vamos ver, ele tava lá. Entendeu? O que Ele era não esse tinha nada jeito de afeminado? Era o jeito de falar? Era o jeito de falar, o jeito molinho. Ele sempre foi muito fã da Beyoncé, sempre gostou de rebolar as músicas da Beyoncé. Tá. Então, Ele gostava da Madonna? não, só Beyoncé. Até hoje ele é apaixonado, é a única cantora que ele ama de paixão, é Beyoncé.
Tá. Mas você não achava estranho isso? Não, de jeito nenhum. Não, não achava estranho. Porque assim, eu achava ele assim, mas eu pensava assim, mas isso aí foi é o jeito dele, é só o jeitinho dele. Entendeu? Como você descobriu que o seu marido era fã da Beyoncé? Ah, desde quando eu conheci ele. Quando eu conheci ele, antes era Beyoncé e J-Lo. J-Lo? Jennifer Lopez. Tá. Ele ouvia as músicas, ele fazia coreografia, o quê? Nossa, ele ficava em frente ao espelho, fazendo coreografia, bem, bem afeminado mesmo. Mas como era música feminina, então era tipo aquilo mesmo, era aquela dança. A dança era aquilo mesmo. Uhum. Mas você via seu marido lá fazendo a coreografia da Beyoncé, e aí, o que você pensava? Eu achava, várias vezes eu falei pra ele, nossa, para com isso aí é muito feminino. Você tá dançando assim, é muito feminino assim. E ele falava, para, é só o meu jeito de dançar, não tem nada a ver. Ele falava assim, não tem nada a ver. Nunca pensei que fosse porque ele gostava de homem. Até algumas vezes só eu vi assim que ele gostava muito, por exemplo, reunião de família, ele sempre estava junto com as mulheres, ele nunca ia pro lado dos homens. E eu até já cheguei a perguntar para ele alguma coisa de novo, né? Várias vezes eu cheguei a perguntar para ele e ele falava que não, que não. Sempre quando ele tinha algum amigo que era muito próximo, ele ficava com uma amizade muito forte, sempre. Mas aí vocês Sempre quando ele arrumava casaram, amigo. então. Ele com 17 e você com 22. Isso, a gente foi morar junto, Tá. a gente morou junto e depois a gente casou. Sei que a gente ficou 16 anos casado. Nesses E 16 anos, tudo bem. Tudo bem, tudo ele era uma. Tanto que hoje eu não tenho que falar dele de mal como esposo, porque ele sempre foi maravilhoso para mim. Sempre me tratou como uma princesa. A gente era exemplo na igreja, porque Na a gente igreja? é evangélico. A gente ia para a igreja quando tinha algum testemunho para dar sobre casamento feliz, encontros de casais, a gente era quem dava esse testemunho na igreja, sabe? Certo. Tipo, falando da nossa felicidade. Isso aí. Antes disso, eu quis separar dele. Eu falei que não queria mais porque eu não estava mais gostando e tudo. Aí ele sofreu muito e disse que não podia ficar sem mim, não podia viver sem mim e tudo. E nesse meio tempo, ele me convenceu a ficar. E eu fiquei e não fui infeliz porque eu fiquei. Continuei com ele. Aí foi quando depois a gente foi para a igreja e ficou feliz. E eu tive mais um filho, porque nesse tempo eu tive um filho com ele. Tá, um filho. E depois mais outro. E depois outro, que hoje está com 6 anos. Tá. Então vocês eram um casamento assim de margarina. A mulher, o esposo, os filhos, a igreja. Com certeza, com certeza. Muito feliz, muito feliz. Então, para mim, quando que ele te traía assim com alguma mulher? Não, nunca, nunca. Até, sinceramente, até hoje eu acho que ele nunca traiu, assim, nesse sentido, entendeu? E aí ele, tipo assim, mas sempre quando ele arrumava amigos, era amigo muito chegado. Muito, eu sempre briguei. Pronto, a única coisa que fazia a gente brigar era quando ele arrumava amigos. Porque eram sempre amigos muito chegados. Ele começava a fazer muita coisa por esses amigos. Tudo era, sabe? O que é esse muito chegado? Por exemplo, eu virei amigo dele hoje. O que ia acontecer? Se você virar amigo dele hoje, você já é o melhor amigo dele, para começar. Já era o melhor amigo dele. Para ele, o que você precisasse, poderia ser a hora que fosse, era ele que ia lhe buscar no lugar e lhe deixar no lugar de carro. Ele te dava carona, ele dava carona para sua família, ele emprestava o carro para você, tipo assim, entendeu? Tanto que teve um que ele vendeu até um carro fiado, o cara nem pagou. Meu Deus. Mas esses amigos, eles eram heterossexuais.
Eram heterossexuais, mas hoje eu não sei. Tá, aham. Então, aí depois, aí veio o que aconteceu dessa. Aí, sempre quando ele estava. No último trabalho que ele teve, que a gente estava junto, ele tinha as amigas e amigos do serviço. E ele começou a gente sair junto. Eu saía junto com os amigos dele, as amigas do trabalho. Uhum. E foi quando aconteceu de. Tipo, a gente saía junto. E teve até um dia que ele não. Ele tava assim. Ele foi comigo. E lá, esse rapaz. Tinha um rapaz lá. E ele sempre foi muito animado, muito animado. Mas nesse dia ele tava com cara de que não tava gostando. Pode falar? Pode, De bosta. bunda. Aham. De bunda. Uhum. E eu estranhei, eu até comentei com ele, nossa, fulano tá muito sério hoje. E ele não era assim. Mas passou. E ele sempre colado nesse fulano. Para todo canto que ia, fulano. Ia na cidade vizinha, fulano. Ai, tem que ajudar fulano, fazer isso por fulano. E eu comecei a falar para ele, nossa, tá muito estranha essa amizade de vocês. Tá muito estranha. Porque vocês fazem tudo junto. Aí ele falava assim, ai, mas por que eu não posso? Eu falei, primeiro, você é casado e ele é homossexual. Uhum. O que você quer com tanta amizade com ele, assim? E ele simplesmente, assim, não era pela amizade, é porque eu suspeitava, entendeu? Entendi, claro. Se eu soubesse passar a amizade, ok, mas eu suspeitava. Não, aí ele pegava meus cartões, emprestava. Nossa, foi muita dívida que ele fez no meu cartão, nos meus cartões, ajudando esse O amigo. rapaz. O rapaz era homossexual assumido. Era sim. Tá. Ele diz que é bi, né? Ele diz que é bi, mas assim, bem afeminado também, sabe? Uhum. Bem mais afeminado que ele. E o seu marido fazia comentários sobre esse rapaz como amigo? Ah, meu amigo hoje, tal coisa. Nossa, sempre. Tudo era fulano, tudo era fulano. Ah, eu vou fazer isso aqui, vou levar fulano. Eu vou fazer isso aqui com fulano. Aí fulano tem 2 filhos. Quem? E O gay? ele sempre ele era casado, ele já foi casado. Tá. Então, eles ficavam procurando lugar para ir, tipo, com as crianças, sabe? Para ir junto. Ah, vou para tal parque, vou para tal parque. Uhum, E sei. eu suspeitando. Até que um dia eu tava tendo umas crises de ansiedade, já estava começando a tomar uns remédios. E nesse dia eu estava muito ruim, mas como eu estava suspeitando muito, e eu já tinha visto várias vezes ele apagar a conversa. Tipo, eu sempre via que na conversa deles, nunca tinha conversa inteira, nunca tinha conversa. Tava só o nome da pessoa, mas a conversa estava apagada. Eu levantei, ele tinha deixado o celular, e quando eu olhei, tinha chegado uma mensagem dele. Assim, ele falava assim. Nossa, não, porque assim, todos os dias ele ia me levar no serviço. Uhum. Todos os dias ele ia me levar no serviço. Minha casa sempre foi muito organizada, muito limpa, porque ele fazia isso. Ele é uma pessoa muito limpa. Então ele me deixava no serviço, voltava para casa, limpava a casa para depois ir para o serviço. E eu comecei a perceber que a casa não estava mais. Então, eu comecei a perceber que a casa não estava ficando limpa. Eu nunca cobrei isso dele. Mas quando eu percebi que a casa não estava, eu chegava, a casa não estava limpa, ele tinha deixado alguma coisa para o meu outro filho fazer. Aí eu comecei a pensar, né? Só que nesse dia, quando foi no domingo, era um domingo, eu peguei o celular dele e estava escrito assim. A pessoa mandou a mensagem, ele apagou. Uhum. Só que quando ele apagou, a pessoa respondeu. Aí estava escrito assim. Eu queria tanto ter acordado hoje e para ter café na cama e a minha casa arrumada. Mas você não está aqui. Uhum. Isso ali acabou com o meu mundo. Eu lembro que eu fui lá e falei para ele assim, o que é isso? Aí mostrei para ele. Aí ele ficou só calado. Eu falei, fala, o que é isso?
Ele, não, é porque às vezes eu vou lá. Eu falei, lá fazer o quê? Ele, eu te deixo no serviço e eu ia lá na casa dele às vezes, porque aí enquanto ele estava dormindo, eu dava um tapinha na casa e fazia café, aproveitava assim, a gente ficava lá conversando. Mas você Nossa, acha quando que ele ele... fazia essa faxina nu? Não, porque eu acho que ele fala que não teve nada. Tá. Até o ponto que eu descobri, ele disse que não teve nada. E aí ele te falou Mas, isso e você fez o quê? então, quando ele falou isso pra mim, aí ele falou isso pra mim e eu fiquei confrontando. Eu falei, não, fala a verdade. Não é só isso, fala a verdade. Ele falou, não, é só isso, é só isso. Eu falei, fala a verdade. E ele, não, é só isso, foi só isso. Eu não tenho nada com ele, eu não tenho nada com ele. Até certo ponto, quando ele viu que eu não estava mais aguentando, eu não segurava em pé. Eu não segurava em pé mais. Aí ele foi e me sentou fechou a tampa do sanitário, me sentou e falou, eu vou te contar. Nossa, foi pior. Da pessoa fala assim, eu vou te contar. Aí eu falei, sim, o que está acontecendo? Ele falou assim, tá rolando um clima. Eu falei, como? Tá rolando um clima entre eu e ele. Nossa, isso ali me deu assim... Sabe assim, quando você sabe que tava, mas você escutou da boca da pessoa? Sei. Aí eu só chorava. Depois disso aí também tem muita coisa que eu não lembro mais, porque apagou da minha memória. Mas, tipo, aí ele falou isso e eu falava assim, pelo amor de Deus, não fala isso. Pelo amor... Eu queria, porque queria ele. Eu não importava o que ele estava falando pra mim. Eu implorava. Eu comecei a implorar para ele, você acredita? Acredito. Comecei a implorar, eu implorava para ele. Ai, não faz isso comigo, não faz isso comigo. Ele falou, mas eu tô gostando dele. Eu falei, mas não faz isso comigo. Eu cheguei, eu tinha o número do rapaz. Porque a gente saía, a gente era amigo. Eu cheguei a mandar mensagem para ele e falar, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não toma o meu marido. Não acaba com o meu casamento. E ele falava assim, não, isso aí é só ele que está pensando assim, é só ele que está querendo. Eu não estou querendo nada. Não se preocupe, eu não vou querer o seu marido. Implorando. E ele falava, teve até uns 2 dias depois, porque eu fiquei muito ruim de cama. Ele falou que queria ficar com ele. Aí eu falei assim para ele, então faz o seguinte, vai lá, vive a tua vida, eu vou ficar bem. Ele não deixou nem eu fechar a boca. Ele pegou a chave do carro e foi atrás do cara, você acredita? Tipo assim, eu autorizei, sabe? Entendi. Ele estava esperando a sua autorização. Ele simplesmente levantou e Isso. saiu? Simplesmente ele falou assim, fica bem, tá? Aí me abraçou, me beijou e tudo. E simplesmente saiu, foi atrás do cara. E eu fiquei aqui morrendo, sozinha em casa. Eu juro que eu ficava aqui, só pensava nele, chegando lá, beijando o cara. Tipo assim, viver mesmo, sabe? De chegar lá, beijar, fazer sexo, fazer essas coisas. Foi isso que eu fiquei pensando aqui. Tipo, 15 minutos depois que eu sabia que ele já tinha chegado na casa do cara, eu só pensava que ele estava fazendo isso. Eu só pensava que ele estava fazendo isso. Mas, ele, depois, quando ele voltou, ele falou que o cara não quis ir. Ele disse. Então ele voltou. Ele voltou, ele ainda passou uns dias na minha casa, porque ele falava que tinha que ficar aqui para cuidar de mim, porque eu estava muito mal. Mas aí vocês já não tinham um relacionamento de marido e mulher. Não, ele passou uns dias aqui, porque assim, eu nem consegui me relacionar com ele, mesmo se ele quisesse, porque eu estava muito fraca. Eu fiquei com 48 quilos. Mas ele também não queria. Ele também não queria, não queria não. E vocês dormiam na mesma cama. Dormi na mesma cama, mas sem ter mais nada. E pros filhos de vocês estava tudo bem ou vocês falaram? Não, para os meus filhos, eles estavam assim, chocados pelas cenas que eles viram de mim, né? Muito ruim. Mas depois, hoje, por exemplo, eles estão bem. Eles, tipo, hoje para eles é normal o pai namorar um homem. Hoje ele está com esse rapaz, que o rapaz falou para mim que não queria nada com ele, que ia arrumar outro relacionamento para ele desencanar dele. Mas não, eles estão juntos. Eles estão juntos. Hoje,
Ele traz a criança dele aqui, o filho dele aqui. Quando ele vem buscar meus filhos, ele traz o filho dele. Ele leva meus filhos para lá, eles dormem lá na casa deles. Mas eu vou te falar, o que ele tinha na época quando ele estava comigo, o alicerce dele era eu. Ele perdeu tudo, não tem mais nada. E outra, ele já pediu para voltar. Assim. Vocês dois nunca tiveram uma conversa que você sentou ele na tua frente e falou: você esperou 16 anos, eu fiquei 16 anos com você, pra agora você vir me falar que você gosta de homem, uma coisa que eu já desconfiava porque você era fã da Beyoncé. Você nunca falou isso pra ele? Eu falei, mas ele falou que sempre escondeu, mas que me ama muito, que sempre escondeu, e é tanto que hoje ele fala que eu sou a mulher da vida dele, mas que mesmo eu sendo a mulher da vida dele, tipo assim, ele quis viver o que ele tá vivendo, e ele quis voltar, depois que ele viveu. E hoje, só que assim, eu falo pra ele, hoje não dá mais, não é isso. Ele, mas eu não sou gay, eu sou bi. E não interessa, hoje você vive com uma pessoa, o que você fez pra mim, agora você quer fazer com ele? Verdade, bem pensado. Né? Eu falei que agora o que aconteceu, eu sinto que ele me passou a perna, sinceramente, eu sinto que ele me passou a perna, ele me enganou, eu penso que ele quis esconder da família dele, ele me usou, eu me sinto usada. Hoje eu me sinto usada. E esse é o pior sentimento que tem, né? Se sentir usada, é isso mesmo. Porque eu não fui usada só pra mascarar isso. Eu fui usada pra mascarar isso, pra mascarar a sexualidade dele, pra dar o que ele tinha muita vontade, que era filhos, que ele achava que não podia ter filhos. Porque tinham falado para ele que ele não podia ter filhos. E quando ele me conheceu, depois eu consegui dar filhos para ele, sabe? Então ele me usou para realizar o sonho dele, ele me usou para mascarar a sexualidade dele, ele me usou em tudo. Até financeiramente, porque eu não sou rica, sou pobre. Mas, tipo assim, a gente sempre foi um casal assim que se ajudou em tudo, financeiramente. Mas, ao mesmo tempo, hoje, eu sozinha, eu tô vendo que eu sempre me banquei sozinha. Eu sempre me banquei. E sempre ajudei ele a bancar a casa e se bancar. Só que hoje eu vejo que... Por exemplo, as pessoas da igreja sabiam que ele era fã da Beyoncé? Desculpa. Sabia, todo mundo sabia. Mas, assim, é tanto que depois que aconteceu tudo, teve gente que falou assim, só você não sabia que ele era gay, né? Várias pessoas me falaram isso. Nossa, várias pessoas me falaram isso. Só você que não percebia, né? Ou fingia que não percebia. Nossa, muita gente falou isso pra mim. Como que o pessoal da igreja reagiu com o desfecho dessa história? Porque vocês eram casal modelo, e aí? Mas aí, como a gente... eu já estava afastada da igreja quando aconteceu, né? Tanto que eu fujo até dos fiéis. Até hoje eu fujo dos irmãos para não conversar sobre isso. Você vê eles na rua e você atravessa a rua. Menino, olha... Mas é sério, eu faço isso porque eu tenho vergonha. Não, eu não tenho vergonha de mim, porque eu sei que eu não fiz nada de errado. Mas ao mesmo tempo eu tenho vergonha de tudo que a gente pregou, sabe? Assim, de tudo que a gente mostrou e depois não sei nada daquilo, aí sabe? Acontece isso. Não, claro, eu te entendo. Você lembra de alguma cena assim que você tenha visto? Por exemplo, já aconteceu de você entrar no quarto e ver seu marido dançando? Já. E aí ele continuava dançando? Já. Continuar dançando. Eu já cheguei assim de estar na cozinha e chegar na sala e ele tá com a vassoura dançando. Dançando com a vassoura, mas bem afeminado, meio que jogando cabelo, mas não tinha cabelo pra jogar. Fingindo que tem o cabelo, sei, eu faço isso também. Mas sabe por quê? Ele me enganava com a hora do sexo. Porque, por mais que eu visse tudo aquilo, quando era na hora, ele estava no coro. Ele fazia muito bem. Era muito bom. Nossa, muito. Fazia tudo. Então, tudo.
não tinha como eu suspeitar. Tudo. Nunca fez um pedido assim que você considerou esquisito? Pior que não. Eu já procurei na minha memória se teve esse pedido, não teve. Nada. Não teve. Usar sua calcinha, Não. nada. Aí eu não sei se alguma vez aconteceu. Não, dele pediu de você pegar sua calcinha com ele. Não, ele não pediu, nunca pediu. Se ele usou, foi sem pedir. Só que assim, sempre foi assim. Eu não podia comprar, por exemplo, digamos, vou comprar um shampoo caro, e não sei o quê, para poder, tipo, se eu comprava um shampoo caro, alguma coisa assim, ele queria usar. Aí ele, não, é muito bom isso aqui, aí queria usar. Outra coisa, onde tivesse reunião da Tupperware, ele estava lá. Da Tupperware, ele era viciado na Tupperware. Era. Aí, se eu comprasse um shampoo caro, ele queria usar. Se eu comprasse um perfume gostoso, ele queria usar. Meus cremes hidratantes, nossa, ele usava tudo. Produtos que eu comprava para pele, ele usava tudo. Mas o que acontecia nas reuniões da Tupperware? Nada, ele só se juntava com as mulheres ele vendia, ele chegou a vender Tupperware. Quando a gente ia para alguma casa, assim, algum churrasco, uma coisa assim, enquanto os homens estavam lá falando de futebol, ele estava na cozinha falando sobre Tupperware. Tupperware, E eu lá no meio dos homens, às vezes, bebendo cerveja. Mas aí também ninguém chegava e comentava nada com você e você também não achava estranho? Não, eu vi aquele jeito dele, mas é como eu te falei, ele sempre me tapeou na cama. Entendi. Mesmo ele sendo Ele viciado sempre em me tapeou Tupperware. aí. E Beyoncé. E viciado em Tupperware, Beyoncé, meus cremes, essas coisas tudo. Como que tá a sua saúde mental hoje? Porque você ficou muito deprimida. E o que você tirou dessa história, desses 16 anos casada com um homem que você não conhecia, literalmente? Pra começar, foi uma pessoa que eu sempre pus a mão no fogo. Nunca mais eu ponho a mão no fogo por macho. De jeito nenhum. E outra, hoje eu tô muito bem, graças a Deus, assim, meu psicológico tá ótimo, apesar de eu tomar 6 tipos de remédio por dia. Nossa. Mas eu tô bem, eu tomo esses controlados, mas eu tô muito bem, agora eu tô focando em mim, na minha profissão, nos meus filhos, e é isso, eu tô muito bem. E a lição que eu tive, assim, é que antes eu achava que eu não conseguiria viver sem ele. Hoje eu tô vendo que antes eu achava que ele era minha âncora. Hoje eu percebo que eu era a âncora dele, pelo estado que eu vejo ele hoje. Entendeu? Então eu já me sinto uma pessoa muito forte. Muito forte, aprendi que homem não presta. Mas é assim mesmo, tô bem, tô muito bem. Você é muito forte. Muito obrigado por compartilhar. Obrigada, viu? Foi bom botar tudo pra fora. Que bom, fico feliz que você tenha tido confiança de conversar comigo. Bom, comigo e todo mundo vai ouvir agora. Então, né?